Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse canal. E hoje eu quero falar um pouco sobre como ser, fazer e ter, que é uma pirâmide, né? São padrões que muitas pessoas desconhecem, mas que é muito importante a gente entender pelo menos alguma coisa sobre esses três padrões. Como isso funciona? São três padrões, como eu falei, que são o ser, o fazer e o ter. O ser, ele é muito mais voltado, né, para a nossa identidade. Aí a gente pensa, né, quem eu sou? Então, esse é o padrão do ser. O fazer, ele é muito voltado para a capacidade daquilo que eu posso fazer. Então, aqui eu coloquei o que posso fazer. E o ter, que é uma das coisas que depois do fazer a gente também tem, que é o merecimento, e o merecimento é o que eu mereço. Então, como é que isso funciona na prática? Como é que isso funciona na realidade? O ser, ele é muito mais a questão de consciência, uma pessoa que tem uma consciência mais ampla, uma consciência mais controlada, uma consciência muito mais voltada para as coisas, como é que eu posso dizer? Das coisas do controle mesmo da situação. Então, quando eu acredito que eu sou nessa crença de identidade, se eu sei realmente quem eu sou, então eu faço. Então, eu tenho uma capacidade maior de fazer as coisas acontecerem. E o que, que acontece quando eu faço? Eu tenho, ou seja, eu acredito que eu mereço. Então, eu sei quem eu sei da minha capacidade de conseguir aquilo, e então eu também sei que eu mereço aquilo por direito, porque o ser, ele é, né, voltado para o nosso espírito, para as coisas mais espirituais, a gente pode falar também uma mente mais aberta, uma mente mais poderosa. Então, para você ter uma ideia de como é que funciona, imagine uma pessoa que ganhou muito dinheiro, por exemplo, alguém que fez algum reality, ele ganhou, ou ela ganhou muito dinheiro, mas a sua mente, a sua consciência, ela não sabe, ela não tem a capacidade de gerir aquilo. Ou seja, ela fez algo, ou seja, ela fez aquele reality, ela ela ganhou aquele reality, então ela teve aquele dinheiro, ela teve todos aqueles bônus, todos aqueles presentes, ela conseguiu fama, ou seja, ela conseguiu tudo isso, mas ela não é. Então, no final das contas, a pessoa começa a perder tudo, porque a sua consciência, a sua mente, o seu ser, ele ainda não está capacitado para conduzir tudo isso. Então, perceba comigo, a pessoa, ela faz, então ela teve a capacidade de fazer, ela conseguiu algo, então ela teve algo, ela possuiu algo, possuiu dinheiro, muitas coisas, mas ela ainda não é, ou seja, ela começa a perder tudo. E se você for procurar a história, são poucos os que ganharam algum reality e conseguiram manter essa riqueza até os dias atuais. Então, o ser é algo que a gente precisa entender muito bem, precisamos eliminar essas crenças de identidade que muitas vezes as pessoas, quem eu sou, né? O que que eu vim fazer aqui, com as suas perguntas essenciais, de para onde vou, né? A crença de capacidade, muitas vezes as pessoas acreditam que não tem capacidade para fazer algo, e isso tem que ser quebrado também, essas crenças. E outra, a pessoa tem que acreditar que merece, porque muitas vezes a pessoa até ela entende que é, mas ela tem uma crença de não merecimento, ela acredita que não merece, e aí continua esse looping. Então a pessoa, ela até pode fazer algo, até pode ter algo, mas ela não é, então ela perde alguma coisa. Ela pode ser, ela pode entender que ela pode, mas ela tem uma crença de não merecimento, então ela perde muitas coisas. Enfim, tudo isso tem que ser levado de uma maneira fluida, ou seja, você tem que saber quem você é, você tem que acreditar na sua capacidade de fazer e você tem que acreditar que você também merece, que todas as coisas foram feitas para que nós consigamos evoluir, crescer, e como esse canal fala um pouco sobre despertar da consciência, quando temos um despertar maior dessa consciência,
nós conseguimos tudo isso de uma maneira muito mais fácil, muito mais tranquila e muito mais poderosa. Quando eu digo fácil, eu não quero dizer que a gente não vai ter os obstáculos, as crenças que devemos ter, quebrar barreiras, todos os dogmas, preconceitos que ainda estão enraizados na nossa mente. Devemos de fazer sim uma limpeza, termos aí uma catarse para que todas as coisas boas comecem a acontecer. E esse fluxo do ser, fazer e ter, ele possa se tornar muito mais interessante na nossa vida. Eu posso outro dia até mesmo fazer um vídeo nesse sentido, né, de ter catarses, entre outras coisas. Tá certo? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho, as notificações, deixe o seu joinha se você gostou desse vídeo, se você gosta desse assunto, deixe um comentário e até mesmo uma pergunta, tá bom? Um forte abraço e até mais.